Nossa convidada de hoje transita pelo seu dom artístico. Cantora, compositora, produtora musical e orientadora vocal. Ela é referência na MPB e samba no sul do Brasil. Sua arte revela a potência da mulher negra que sobe aos palcos para cantar a fé no amor e na resistência através de ritmos afro-brasileiros. Moradora de Florianópolis há alguns anos, vinda de Campinas, São Paulo, foi aqui que ela amadureceu e consolidou sua carreira. Sua voz traz expressividade aos anseios da pele e da alma. Personalidade representativa para as lutas sociais que evoca sua arte, valorizando todas as mulheres e as impulsionando e dando suporte para a construção de outros artistas na cena musical catarinense. E eu recebo hoje Dandara Manuela. O Mulher em Foco está no ar. Fique com a gente. Joana receitou banho de arruda, chá pra vencer, corpo fechado, alma que ecoa, ventania só pra cantar, pra cantar. A artista Dandara Manuela tem firmado posição como uma das vozes mais potentes e promissoras do cenário catarinense, tanto pela qualidade musical quanto pelas críticas sociais presentes nas letras de suas composições. Seja bem-vinda, Dandara, tudo bem? Muito obrigada, Isabela, tudo ótimo, é uma honra estar aqui com vocês. É um prazer também que você veio conversar com a gente e contar um pouquinho dessa carreira. Curiosidade sobre a infância, né? Quando a gente conhece um ator, um artista, um cantor, a gente quer saber aquele marco inicial. Você lembra quando começou a gostar de cantar? Eu lembro muito bem que eu estava assistindo o filme Mudança de Hábito, na época filme da tarde, assim, sessão da tarde, na casa da minha avó, porque eu morei com a minha avó. E o Mudança de Hábito tem a Whoopi Goldberg como protagonista e ela ensina os adolescentes e as crianças a cantarem, tem coral e disputa dos corais e tudo mais. Naquele momento, com 7 anos de idade, eu decidi que eu ia ser cantora, que eu fiquei encantada demais com todo aquele filme, com o protagonismo de uma mulher negra. Hoje eu entendo isso dessa forma, mas de conseguir ser um lugar onde eu pudesse me ver. E aí eu era da igreja, fui criada na igreja evangélica, com a minha tia, com a minha avó, e era um espaço, um palco que eu tinha. Então eu fiz essas relações, decidi, e a partir dali comecei a pedir para cantar na igreja, nos eventos que tinham, e aí pronto. Então a aqui. família incentivou também, né? A mãe, a tia. Sim, tive esse apoio, tive bastante apoio da família, assim, sempre acreditaram. Às vezes me achavam um pouco exagerada nos trejeitos e tudo mais, mas sempre tive todo o apoio assim da família. Que bom, né? Já tinha o exagero, mas já estava interpretando. Isso é importante. Mas não é só querer na vida, né? A gente tem que, muitas vezes, encontrar a capacidade vocal ou dom para fazer alguma coisa. Você acabou indo para aulas, cursos, já criança, já querendo saber o que queria fazer? Então, esse espaço da igreja acabou sendo uma grande escola para mim. Como eu comecei muito cedo e pedi por isso muito cedo, ali no início eu já comecei a fazer algumas aulas e eu lembro que isso foi bem marcante, que tinha um coral de pessoas mais velhas, idosos, e eu queria muito, era o único coral que tinha, eu queria muito, 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 e aí com 14 anos eu consegui entrar no coral, a mais novinha, e comecei a fazer solos e tudo mais, e a regente do coral, ela dava aula de canto, aula de teclado, então foi uma oportunidade também de bastante aprendizado. Depois disso eu entrei em outros grupos, da galera mais jovem também, mas foi uma grande escola, né? Ali eu tive muita oportunidade de entender um pouco mais tecnicamente dos cuidados vocais, teoricamente também um pouco mais. Então, desde nova também começou os meus estudos com a música e com a voz. E profissionalmente, dá para dizer então que começou com 15, 16 anos? Olha, isso é uma coisa que eu fico na dúvida de como defender. Há quanto tempo você canta profissionalmente? Eu, pensando a minha trajetória enquanto Dandara Manuela, eu penso que foi quando eu cheguei em Florianópolis, que
que foi em 2014. Por isso que eu entendo esse lugar como uma casa para mim, onde nasce a Dandara Manoela, cantora e compositora. Tive toda essa trajetória desde muito cedo, que eu acho que foi uma preparação na igreja, lá em Campinas, onde eu nasci, mas profissionalmente, ganhando dinheiro, né, conseguindo colocar meu nome na cena, disputando esses espaços, foi aqui que tudo aconteceu, que para mim também é uma casa, é um lar, principalmente nesse sentido. A Dandara veio do estado de São Paulo, da cidade de Campinas. Por que escolheu Florianópolis para viver? Na verdade, eu acho que Florianópolis me escolheu. Eu tinha um desejo imenso de fazer universidade pública e eu já tinha pensado, inclusive lá a gente tem Unicamp, tem USP, né? E eu já tinha pensado, mas em algum lugar eu ficava com uma insegurança muito grande até de prestar o vestibular. Então, minha família sempre foi muito pobre, sempre estudei em escola pública e eu tinha essa insegurança, inclusive de fazer a nota ser baixa, ficar com vergonha e tudo mais, então nem me atrevia a isso. Num determinado momento, eu pesquisando cursos que eu tinha afinco, que eu tinha interesse, eu encontrei o serviço social e fui pesquisando e vi que a nota de corte aqui na UFSC não era tão assim discrepante. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. E aí eu tentei, deu certo. E aí eu vim pra cá. Então, aonde, na verdade, de eu passasse, eu iria. Inclusive, passei na Unipampa, em Jaguarão ou Jaraguão? Agora eu não me lembro. Mas também pensei em ir pra lá, onde fosse eu iria. Então, eu acredito em algo mágico, né? Como é a Ilha da Magia, que me trouxe pra cá. Porque, pra mim, foi crucial, assim. Eu fico pensando muito nessa coisa do efeito borboleta. E se eu não tivesse vindo, né? Será que hoje eu seria a Dandara Manoela, que chegou... Que rumo a vida teria tomado, não é? Exatamente. E esse rumo veio para o lugar certo, né? Que a carreira está decolando cada vez mais. Isso é maravilhoso, você vir para uma cidade que gosta e que é reconhecida, que encontra pessoas também para participar dos teus projetos. Isso é muito bom. Você tem nome forte, né? Uma outra mulher que marcou nossa história no período colonial foi a Dandara dos Palmares. O seu nome de registro é Dandara mesmo ou é o nome artístico? Meu nome de registro é Dandara Manoela. Eu tenho um tio, Natanael Santu, que ele trabalha com teatro e com pesquisa do povo negro. E tanto minha mãe quanto meu pai participaram desse grupo dele, que era um grupo de balé afro. E aí tinha a história de Dandara. E aí, como meu pai e minha mãe se conheceram nesse encontro, decidiram por Dandara. Então, e eu me sinto presenteada com esse nome. E acredito que esse nome também guiou muito quem eu sou e minha história, né? Desde criança, na escola, ninguém esquecia, professora, todo mundo, de alguma forma, se lembrava de mim por conta desse nome. Então, acho que meu nome, ele tem um legado, tem uma história, e ele vem antes até, né? E aí depois eu venho fazendo meu corre para honrar esse presente que a vida me deu. E que orgulho, né? Ainda tem o nome de uma guerreira também, que lutava pelos seus direitos. Que maravilha. Você falou que começou, que tem um marco, né? Vindo a Florianópolis, sua carreira começou profissionalmente aqui. Você se recorda com quem começou? Qual foi o marco inicial daquele momento? Quem foi que a vida uniu, colocou ali pertinho, que começaram a trabalhar juntos? Eu cheguei na UFSC, né, para fazer o curso de serviço social. E também com a ideia de, como eu trabalhava em Campinas, trabalhava para conseguir estudar à noite e tudo mais, eu pensava, se eu entrar numa universidade pública, talvez eu tenha mais tempo de conseguir cantar também, né? Então eu tinha essa pretensão junto. E aí eu cheguei na UFSC, toda pessoa que eu via com violão nas costas, que eu vinha cantando, eu me aproximava, começava a cantar também, fazia uma amizade, até que um dia numa república, recém-chegada, cheguei em março de 2014, talvez abril, alguém falou, parece que a Dandara canta aí e tal. E aí tinha um menino que ele conhecia um pessoal de uma banda, na época chamada Seu Bodeci, que estava precisando de uma vocalista. Como ele me ouviu cantando naquele contexto, ele me mandou uma mensagem depois, um outro dia, e falou, olha, eu conheço uma banda que está sem vocalista, porque ela se mudou para não sei onde, eu acho que tem tudo a ver. E era uma banda que tocava todo final de semana na UFSC, direto, toda festinha, tudo que tinha, a banda estava lá. Então esse foi um pontapé, foi onde começou. E aí eu era conhecida, se tinha alguém com violão na fila do restaurante universitário, alguma coisa, oi, eu sou Dandara, já puxava o assunto e tentava me compor, Dandara, quando é que você começou a escrever a letra das suas músicas? Composição, a universidade tem tudo a ver com isso também, porque como eu falei, entrei num curso de serviço social, que é um curso crítico,
e com um posicionamento muito interessante na minha perspectiva, no meu ponto de vista. E aí, quando eu comecei a, teoricamente, compreender o que o curso trazia criticamente sobre a sociedade, eu comecei a me ver enquanto pessoa e a minha trajetória enquanto mulher preta, pobre, lésbica, criada por uma empregada doméstica, comecei a me entender nessa sociedade, o que significava. E aí eu quis colocar para fora, quis escrever minhas próprias canções, já cantava há bastante tempo enquanto intérprete na igreja, mas foi nesse espaço que eu quis também falar, né, da minha expressão, do meu ponto de vista, das minhas indignações, dos meus afetos. Então, a universidade foi um lugar, realmente, essa palavra está até um pouco batida, mas realmente de empoderamento mesmo, de eu me entender como também protagonista da minha própria história, de eu poder escrever e falar, e principalmente cantar sobre ela. E lembra da primeira letra? Lembro da primeira letra, e curiosamente foi uma letra de afeto, porque cheguei aqui, é uma história de amor livre, de romance, de poder também me abrir para uma coisa que a igreja na época não me permitia, enquanto mulher lésbica, e aí foi uma letra que simplesmente veio, assim, eu nem entendia Então fala um como. pedacinho da letra pra gente saber que música é. Nem sexo, nem amor, pra mim é poesia, quando teu corpo dança no meu, quando os meus olhos pintam os teus. Maravilha. E a banda você tocou? Toca samba, reggae. E quando é que você entrou no grupo Cores de Aidê? Cores de Aidê foi um outro presente da vida. Também fui chamada, convocada. Eu lembro até, Cores de Aidê toca samba reggae. Eu lembro que ocasionalmente quando tive o convite, eu estava em Salvador, passeando. E aí recebi, se eu não me engano, foi em 2015, recebi esse convite pela Sara Maci, que é a idealizadora da banda. Tô a fim de reunir umas mulheres, fazer um samba reggae. Aqui em Floripa ainda não tem um movimento atual que está fazendo isso. E vi que você canta, bora colar junto. Eu falei, é pra já. Ainda mais com mulheres reunidas. Então, enfim, me joguei. E até hoje a gente está aí agora com um bloco também, né, que reúne centenas de mulheres. Estamos aí fazendo história nessa Floripa também. E unidas e se apresentando e mostrando a sua força, né? Você falou que o seu curso de graduação acabou combinando muito com essa tua trajetória na música, né? Isso você acabou se graduando? Me graduei a duras penas, porque aí no final já cantava e aí tem que ir para aula, ensaio e show à noite, mas deu tudo certo. A UFSC, além de ter sido um espaço que eu acho que eu me entendi melhor enquanto artista, as pessoas falam, tá, mas daí você não vai atuar, você não atua. Eu sinto que eu atuo enquanto assistente social, porque tudo que eu trago nas minhas composições tem esse teor de responsabilidade social, de pensar criticamente, de trazer o diálogo, de trazer manifestações e transformar principalmente essa sociedade onde a gente vive. Então eu me sinto sim uma assistente social atuante num outro cenário. Mas enfim, né, fico muito feliz também por essa conexão e de ter escolhido um curso que eu acho que na época eu não tinha tanta noção de quantas coisas me traria. Então, a compositora que sou hoje é também pelo curso de serviço social, com certeza. Além disso, também você toca alguns instrumentos, né? Sim. Arrisco dizer o violão e também gosta do rapique, né? Percussão, repique, exatamente. Repique. É isso. Repique é uma espécie de um tambor, é isso? O repique é um tambor um pouquinho, uma circunferência menor, mais agudo, que é bastante utilizado no samba reggae especificamente, no samba também, mas daí é o repique de mão ou com baqueta de madeira. No samba reggae é uma madeira de silicone, e aí é o meu instrumento principal. Também se chama repique também? Daí? Repique, exatamente. Repique, repique. Sim. E o violão, ele também... O violão é um instrumento parceiro, é um amigo, assim, pra mim, né? Eu não me considero uma instrumentista do violão, mas é com o violão que eu componho, é com ele que eu choro, me desmancho, descubro algumas coisas. Então, sim, toco um pouco o violão, mas gosto mesmo de tocar com banda, com uma galera junto e ficar oficialmente mais no canto, mas... amo esses instrumentos e gosto de estar sempre próximo para me ajudar nas minhas criações também. Vamos chamar então, para encerrar esse bloco, um pedacinho de um clipe. Escolhe. Pode ser Pretas e Abás. Vai lá. Nós voltamos já. Na
base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra em voz, rajada, vento invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Um oceano a céu aberto agita, temos pressa. Na base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra em voz, rajada, vento invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Um oceano a céu aberto agita, temos pressa. Deslocando as estruturas, as mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá, ocupando a cidade, reescrevendo a história, resgatando memórias. Somos revolução nas casas de família, da sua tirania, de toda a covardia. Pedimos demissão. E seguimos o Mulher em Foco aqui conversando com a presença da cantora, compositora Dandara Manuela. Falávamos sobre o início da carreira, né? Com 7 anos, a Dandara já queria ser cantora e ali foi desenvolvendo, trabalhando e hoje está fazendo sucesso em Santa Catarina e fora. Você foi premiada 2 vezes, é isso? 2 vezes. Um prêmio como melhor cantora e outro como melhor álbum. Sim, e isso dá um incentivo, com essa sensação assim? Para mim foi crucial, porque o de melhor cantora foi votação popular. Então, naquele momento, eu entendi que Florianópolis, Santa Catarina, realmente estava me abraçando, né? Eu acho que é muito subjetivo essa coisa de melhor isso, melhor aquilo, mas para mim foi principalmente uma resposta de que eu estava no caminho certo, que as pessoas queriam me ouvir. Então, foi muito simbólico, significativo e me deu um pontapé. Foi depois disso que eu gravei meu álbum, com financiamento coletivo também, e depois disso que vieram outras honrarias, digamos assim, porque eu também ganhei a medalha Cruz e Souza, e aí vieram vários outros reconhecimentos, assim. Então, foi um incentivo, sem dúvidas, que marcou bastante minha carreira. Quando você fala do primeiro álbum e do recurso, na verdade, financiamento coletivo, as pessoas ajudando para que esse álbum saísse. Exatamente. Imagina, deve ser uma conquista, né? Nossa, demais. Eu acho que... E eu já tinha essa ideia do financiamento coletivo, era uma época que o financiamento estava muito em alta, os artistas estavam fazendo, mas eu tinha receio de lançar um financiamento, tinha aquela coisa tudo ou nada, ou você chega no valor que tem que chegar ou perde tudo. E eu falei, vai que eu lanço isso e não dá certo e tudo mais. Mas o voto popular, enquanto melhor cantora, me fez entender que eu tinha pessoas que queriam me escutar. Falei, se a galera quer me escutar, eles vão me ajudar. E dito e feito, aconteceu com várias iniciativas ali direto no financiamento coletivo. Também outros artistas que vieram de fora, eu tive a oportunidade de abrir alguns shows em que lá no final a galera ajudava a também contribuindo para esse financiamento coletivo. E outros produtores da cidade também, da cena, abriam os espaços e as casas para que eu fizesse shows em prol desse financiamento. Artistas também que sempre me apoiaram. Então, enfim, no fim deu tudo certo e certamente essa premiação foi um super empurrão até para a gente se acreditar, né? Para minha segurança enquanto artista dentro desse espaço de Santa Catarina. Quando você fala em segurança, eu queria saber realmente isso. Antes de um show, uma apresentação, ainda sente um friozinho na barriga? Sempre. O friozinho na barriga, eu acho que ele é até gostoso. Acho que a grande diferença é essa. No início é um pavor. Sentir esse friozinho na barriga, a gente acha que nada vai dar certo. Depois ele só dá um gostinho de mais uma coisa que a gente não sabe como vai ser. Pode ser sempre o mesmo show, mas nunca é o mesmo show, porque o show é sobre comunicação, depende de quem tá ali te olhando, de como as pessoas estão aplaudindo, do calor do momento, do espaço, da casa. Então nunca é a mesma coisa. Então esse friozinho na barriga é um gostinho do desconhecido e ao mesmo tempo de amar aquilo que se faz, né? E estar disposta a ver o que vai dar. Mas não quer dizer insegurança, né? Porque você já se sente segura agora com a sua arte. Tem um texto aqui da cantora Isa, conhecida nacionalmente, mundialmente, muito famosa. Ela diz: depois que eu fiquei famosa, revisitei inseguranças. A forma como me comparava e achava que nada do que eu fazia estava bom o suficiente.
tudo isso é fruto do racismo. Você já sentiu, como artista, algum tipo de preconceito? Já senti como artista algum tipo de preconceito, principalmente racial, também enquanto mulher. É muito interessante isso que você traz. Eu realmente conquistei um lugar de segurança enquanto cantora em cima do palco, que eu sinto que esse é o lugar onde eu me sinto mais livre para colocar minhas intenções, minhas opiniões, é onde eu me sinto mais forte, realmente, é em cima do palco. Mas entre eu sair de um camarim e subir no palco, ou quando eu desço do palco, são espaços que a gente está vulnerável a muitas coisas e a relação com pessoas que muitas vezes não estão prontas e não estão nem dispostas a se abrir e entender, né, questões como negritude ou até questões enquanto mulher, de forma geral. Então, sim, já cheguei numa casa de show que eu tinha um lançamento para fazer de um disco que não era meu, era de banda, e não poder entrar. Não, mas eu sou a cantora. Não, mas não sei o quê. E aí, muitas coisas não são explícitas, mas a gente sente que tem um lugar de desacreditar, de te descreditar por tudo aquilo que você tem conquistado, né? Então, nesse lugar mais subjetivo, eu sinto muitas coisas. Já teve mais explícito também, aqui no nosso interior de Santa Catarina, de eu pedir, a luz estava muito forte no meu olho, aquelas luzes coloridas, eu só pedi para ele baixar um pouquinho, e aí ele falou, o cara da luz, mas se eu baixar preta desse jeito, ninguém vai te ver. Então, assim, racismo, falta de delicadeza, você está entrando num show, né? E coisas que você tem que lidar na hora, porque dali 2 minutos você tem um show que você foi contratada para fazer. Então, são violências que eu imagino e sinto, né, que independente se a Isa está falando isso do lugar onde ela chegou de fama, eu sinto que tem coisas que nada mesmo pode ganhar fama, dinheiro, reconhecimento, mas sempre, infelizmente, vai ter alguém para te lembrar que o racismo ainda é uma pauta que a gente precisa continuar enfrentando, né? Então, por isso que eu faço questão de trazer nas minhas letras como convite de partilha, de comunicação, para que, no mínimo, as pessoas se preparem, né? Quando eu desço ali, me tratem com mais afeto e comecem a pensar sobre as suas próprias ações e que sejam, de fato, antirracistas. É isso aí. Em 2020, né, devido à quarentena, as pessoas ficaram muito em casa, né? Show nem pensar por um longo Só tempo. live. E ali foram fortes para ti, né? Você fez uma música chamada Raiz Forte. Isso. Do que trata essa música? Você pode cantar um pedacinho pra gente? Sim. Sente você mesmo é o que dá. Folha molhada, cheiro verde novo. Aí, finalzinho. Quero um abraço forte, eu quero um cheiro norte, quero saúde e sorte pra nós. Essa música, bem do início da quarentena, a gravação dela de áudio eu fiz do meu celular. O meu parceiro dessa música, Matheus Romero, ele que fez o beat, me mandou. E era muito sobre as sensações de estar entrando de novo no desconhecido, mas que parecia muito tenebroso, que parecia que a gente não tinha muito notícias do que era aquilo. E aí foi um convite da gente poder se conectar com a gente mesmo, né? Sente você mesmo, é o que dá. E fazer uma reflexão de tudo que tinha acontecido, do que ainda poderia acontecer. E no final esse desejo, essa sede de novo, né? Poder estar com as pessoas que a gente ama, em abraços, em carinhos, em demonstrações de afeto. Então até hoje é uma música que quando eu trago nos shows, as pessoas gostam muito porque a gente perdeu tanto e tantas, né, pessoas nesse período, que eu acho que se lembrar da importância desses afetos é um respiro, assim, pra gente. Então é isso, Raiz Forte. Mesmo, é um abraço, né? E no ano seguinte você lançou Minha Prece, né? Que rapidamente 1 milhão de pessoas sendo reproduzidas através do Spotify. Minha Prece é uma música que surpreendeu. Na verdade, ela tá dentro do álbum Retrato Falado, mas ela foi ganhar destaque nesse momento, dentro da pandemia, pós-pandemia. E eu acho que tem muito a ver com como a gente ficou, precisando mesmo de um afago dentro dessa pandemia. A gente ficou se sentindo fraco, mas precisando se sentir forte. E aí esse misto de sentimentos, eu acho que Minha Prece serviu como abraço e por isso que ecoou e por isso que chegou em tantos lugares, assim, que até eu me surpreendi.
Então era uma música que ela sempre abria caminhos, essa era a proposta, é a primeira do disco, mas que até então ninguém tinha reparado, acho que nem eu tanto, reparado muito nela, e ela se tornou uma prece de muitos e muitos lares, de muitas e muitas pessoas. Naquele momento, né? E no final da pandemia, quando já estava tudo um pouco mais liberado, você teve a oportunidade de fazer viagens, né? Emirados Árabes, México, você foi para Angola, para Espanha, para Portugal, tudo isso cantando, Dandara? Tudo isso cantando, é uma alegria imensa, inclusive com todos os tipos de experiências possíveis, porque em Angola eu não pude cantar, porque cheguei lá e fiz o teste, estava com Covid, fiquei 2 semanas dentro de hotel, mas mesmo assim foi uma experiência assim, intensa, que era um lugar, né? Estar em África para mim era muito simbólico, tive a oportunidade de fazer um teste de DNA e saber que a maior parte da minha ancestralidade era de Angola, então tinha uma ansiedade, uma expectativa e a vida sempre ensinando e reensinando, né? E não pude cantar oficialmente lá, apesar de ter ido nessa missão, mas muito feliz de, nessa ocasião, estava com Cores de AID, então as mulheres nos representaram maravilhosamente bem. E aí no final, tanto eu quanto Cauane Maia, que foram as duas que estavam com Covid, a gente pôde curtir na última semana, a gente teve um tempinho para conhecer o lugar e ser muito bem recebidas lá em Angola. E aí no final, essa tour na Europa já foi com o meu trabalho solo, foi a primeira tour com trabalho solo, e aí foi Espanha, Portugal, Itália, e aí foi uma sequência, 40 dias, né? Uma sequência de vários shows que eu tive a oportunidade de ir junto com o músico Guinatel. Enfim, uma experiência também memorável, incrível, que transforma a minha carreira. Esses projetos, o olhinho da Dandara brilha, né? Que maravilha, né? Outro clipe que você tem, que você gosta muito, qual é? Clipe Peixe, que foi o último lançamento que a gente também fez aqui no centro de Florianópolis, né? Eu tenho 2 clipes e os 2 eu ocupei, usei esse espaço que para mim, como eu digo, é casa enquanto artista. E aí os 2 em vertentes muito diferentes, mas que eu gosto de marcar esse chão que me acolhe, né? Que eu venho para cá. Então vou fazer assim, vou fazer um bate e volta, algumas perguntinhas, eu falo uma palavra e você dá um retorno com relação a essa palavra. Tá bom. E depois disso, a gente encerra com esse clipe. Vamos lá, Dandara. Então, o que Florianópolis para você? Segunda casa, é lar, afeto e lugar de resistência, porque nos provoca, né? Ainda é um lugar muito conservador, então me traz muitas provocações. Então aqui eu me sinto ativa, tendo que enfrentar e me posicionar o tempo todo, isso também. Um desejo. Amor, amor e respeito. Família. Base. Uma frustração. Racismo. Racismo me frustra muito ainda nos tempos de hoje. Este ano eu vou seguir sendo feliz, que eu acho que é o que nos move. Vou continuar trabalhando, cantando muito, acreditando no meu trabalho e sempre coletivamente, né, abraçando as pessoas que estão comigo, que me movimentam e as oportunidades que me aparecem, agarrando sempre. É isso. Parabéns Muito e muito obrigada. Muito E obrigada. encerramos com o clipe. Obrigada pela oportunidade.